as preposições, elas são divididas em essenciais e em acidentais. As essenciais são aquelas que são preposições mesmo classificadas, aquelas palavras que pertencem essencialmente, originalmente, à classe de preposições, né? E tem as acidentais, que são palavras que pertencem a outra classe gramatical e que, dentro do contexto, funciona como preposição. Então, por exemplo, as essenciais, a gente tem o a, né? Lembra que ontem a gente falou sobre a crase, o Alexandre não tá aí ainda, capaz ele chegar um pouquinho mais tarde. Que nós juntamos o artigo com a preposição, e aí ficou a, e aí usou a crase. Então, é o a preposição mais o a artigo. Fui à escola, eu acho que foi esse exemplo que eu usei. Fui à escola, a preposição, né? Demonstrando o lugar para onde a pessoa foi, e a escola, o outro a de lugar, o outro artigo, demonstrando o lugar, né? Então, assim, fui à escola, a preposição mais a artigo, usou a crase. Aí fui ao cinema, né? A preposição mais o artigo, porque cinema é um substantivo masculino. Então, essa é uma preposição original, é uma palavra essencialmente classificada como na classe gramatical das preposições, a letra A, né, na verdade. Aí tem também o antes, a palavra antes, a palavra após, a palavra com e a palavra sem. Então, por exemplo, a criança ficou com medo do pai. A criança ficou sem medo do pai. Então, vai juntando aí as palavras, os termos e completando o sentido. E são palavras que, sem ela, né, se não tiver essa palavrinha ligando uma palavra a outra palavra, se não tiver a preposição ligando as palavras, o sentido ele não se completa. Tem que ter isso na cabeça. Tanto a conjunção quanto a preposição, elas estabelecem relação de sentido entre os termos, tá? No caso das preposições, as palavras, entre as palavras. Estabelece relação de sentido entre as palavras e, geralmente, relação de dependência. Se faltar a preposição, ali as palavras ficam sem entender, elas ficam desconectadas, tá? Conjunção e preposição, elas são conectivos, elas conectam os termos, as palavras, para que seja estabelecido o sentido, tá? No caso das preposições acidentais, né, que são as palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas são usadas como preposição, tem uns exemplos assim bem diferentes, porque, por exemplo, conforme é uma palavra classificada como adjetivo, né? Tem sinônimo de análogo, né? Sinônimo de igual ou semelhante. Então, eu peguei aqui um exemplo, a palavra conforme, que pertence à classe dos adjetivos, e que nesse contexto que eu vou falar agora, ela está figurando como uma preposição, porque ela vai substituir de acordo com. De acordo com é uma preposição, na verdade, uma locução prepositiva, já vou explicar o porquê. Então, pega essa frase aí, ó. Agir conforme você me orientou. Agir conforme você me orientou. Conforme o adjetivo. E nesse caso aí, tá fazendo o papel de acordo com. Então, de acordo com é uma locução prepositiva. De, uma preposição, né? De acordo com. Locução prepositiva, 3 palavras juntando para construir uma ideia só. Sim. Então, locução. Lembra que eu falei locução verbal, locução. Ontem a gente falou sobre quais classes? Sobre interjeição e artigo. Então, eu falei sobre locução interjeitiva. Sempre que vocês virem a palavra locução, lembra que é mais de uma, tá? Mais de uma palavra. Locução é mais de uma transmitindo a mesma ideia. Tá? Juntando a mesma, uma locução verbal, por exemplo, são 2 verbos transmitindo a mesma ideia. Vou estar significa estarei, tá? Então, lembra sempre que a locução, ela é a junção de duas
duas palavras, duas ou mais palavras, mas transmitindo uma ideia só, tá bom? Bom, aí a gente tem as preposições que são combinadas, né? As combinadas e as contraídas. O que são as combinadas? As combinadas são preposições que se juntam com outras palavras, mas elas não perdem o seu fonema, o seu som. Então, por exemplo, a, os. Então, preposição a mais o artigo os, aos, né? Então, você não perde o som. A da preposição os, o artigo definido no plural. Você consegue ouvir os dois sons, o som do a e o som do os, o som da preposição e o som dos artigos. Então, olha o tanto que é importante, olha o quanto é básico esse conteúdo. A primeira coisa que a gente estuda na gramática, na parte de fonologia, de fonética, é fonema, morfema, né? Então, lembra bem, ó, combinou, só juntou e não perdeu o som, não perdeu o fonema. A palavra não foi modificada, ela só juntou, tá? Aí, nós vamos para a contraída. A contração das preposições com as outras palavras, com as outras classes, ela perde ou o fonema ou a própria letra, tá? Então, ou muda também a palavra na contração. Então, por exemplo, preposição de mais artigo o virou do. Então, o som, né, o fonema e do de foi perdido. Então, ela foi contraída. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing